paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, queridos, estamos estudando o tema Cremos. Estamos nos aprofundando nas principais doutrinas bíblicas, As doutrinas que são estudadas com base na Bíblia Sagrada. E hoje vamos estudar então a lição de número 5, que tem como título No Pecado, um problema. O texto bíblico se encontra em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Se você não tem a lição em mãos, queridos, e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura deste texto sagrado, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 19, que é a base para a lição que vamos estudar hoje. O destaque da nossa lição se encontra lá em em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Queridos, todos estão afastados de Deus. Todos estão distantes de Deus, por não serem capazes de cumprir a lei de Deus, que não se submetem à sua vontade. O ser humano, em seu próprio senso de justiça, acredita ser bom o suficiente para que Deus faça alguma coisa por ele. Todo o seu senso de justiça do homem está corrompido, Assim como todo o seu caráter está desmoralizado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. Como está aqui no destaque da lição, que não existe também um justo sequer na terra. E todos são considerados pecadores por existir um representante em comum, que é Adão, o primeiro homem criado por Deus. Por ser o primeiro homem criado e a sua esposa Eva ser criada aí de Adão, a humanidade descende deles. Todos nós nos descendemos de Adão e Eva. Adão e Eva se rebelaram contra Deus, Desobedecendo as ordenanças do Criador. Sendo assim, todos os seus descendentes, queridos, todos os seus descendentes herdam então essa mesma rebelião natural. Adão era o cabeça federal de toda a humanidade e a sua queda atingiu a todos. O homem é descendente de Adão, o primeiro a ser criado. E sendo o primeiro, todos os seus descendentes, então, herdaram a sua natureza pecaminosa. Como relatado em Gênesis, tudo que Deus criou era bom, mas Adão e a sua companheira Eva foram induzidos. Houve aí uma manipulação para se rebelarem contra o seu Criador. Sabemos que Deus é bom e misericordioso. Deus se compadece pelas pessoas. Mas Ele também é santo. Ele também é puro. Ele também é justo e é reto. Ele abomina o pecado. Por isso, Adão e todos os seus descendentes estão afastados de Deus. Deus revelou às pessoas a forma aí pela qual elas deveriam viver. Mas ninguém pode obedecer às normas de Deus com perfeição. Nós somos incapazes de satisfazer os propósitos para os quais Deus nos criou. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Sendo assim, queridos, não podemos salvar a nós mesmos. Uma vez que somos pecadores, jamais satisfaremos as exigências divinas. Então, a nossa única esperança, queridos, é a fé em Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo podemos receber a salvação, o perdão pelos nossos pecados
podemos recuperar a comunhão com Deus e poder viver eternamente ao seu lado. A nossa lição, queridos, destaca aqui na introdução a respeito da história de Adão e Eva, né? Do como tudo aconteceu, né? O primeiro pecado, né? Então, na nossa lição, vamos estudar então a respeito aí de mais uma doutrina bíblica, né? Que é conhecida aí como a martiologia. Mas o que é a martiologia? A martiologia é a doutrina do pecado. A palavra amartiologia vem de dois termos gregos, né? Que é amártia, que significa impureza, erro, desvio, e também da palavra logos, que significa palavra, lógica ou raciocínio. Por isso, a teologia sistemática, que é a matéria que aborda o ensino bíblico sobre o pecado, é chamada de amartiologia. Nesse sentido, queridos, a amartiologia é a disciplina que apresenta um estudo sistemático a respeito do pecado em todos os seus aspectos, conforme exposto na Escritura. Isso, sem dúvida, demonstra aí a importância da amartiologia como disciplina teológica. É essencial que o homem compreenda o que é o pecado e quais as suas implicações na história da criação, para que então possa aí compreender a grandeza da salvação providenciada pela obra redentora de Cristo. Como já comentei, a introdução da nossa lição destaca aqui a história de Adão e Eva, né? Como tudo iniciou, como que eles caíram, como eles foram induzidos, né? A introdução, então, destaca como se originou o pecado. O pecado, queridos, como todos sabem, originou-se na livre escolha das criaturas de Deus. Quando a serpente, e vale destacar que lá em Apocalipse 12, versículo 9, fala sobre a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então essa serpente aqui, queridos, é Diabo e Satanás. Então essa serpente tentou a Eva, né? E ela começou ali com uma pergunta, né? Conforme Satanás de vez em quando faz para todos nós, né? Vem com uma pergunta. Ele chegou para Eva e perguntou: é assim que Deus disse que não comereis de toda árvore do jardim? Foi como se ele estivesse ali indagado, né, para Eva. Será que um Deus bom impediria alguma coisa que vocês quisessem? E em seguida introduziu uma negação. É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás estava insinuando que Deus criara Adão e Eva à imagem dele, e por isso queria que se tornassem como ele. No entanto, proibira os dois aquilo que os faria ser como ele, né? Então, Eva, deixando que a atenção caísse sobre a coisa proibida, começou a raciocinar que o fruto poderia ser realmente bom para ela. Satanás, pois, não teve de apanhar o fruto, e nem de forçar Eva a fazê-lo. Ela mesma continuou a olhar para o fruto e fez a escolha. Ela apanhou o fruto, comeu e deu parte deste fruto a seu marido, talvez conduzindo-o pela mesma linha de raciocínio que a levou ao pecado. O pecado dos nossos primeiros pais, queridos, teve diversas consequências. Eles entraram em estado de culpa e não somente se tornaram cônscios de seus atos e da separação de Deus na qual haviam incorrido,
mas sabiam que estavam sujeitos à penalidade atrelada ao mandamento de Deus, em caso aí de desobediência. Alguns, atualmente, queridos, confundem aí sentimento de culpa com a própria culpa. São crentes que aceitaram o perdão outorgado por Cristo, mas ainda conservam restos de sentimentos de culpa dentro de si. O sentimento de culpa, queridos, resulta de uma consciência maculada. A própria culpa é a responsabilidade legal pelo erro praticado aos olhos de Deus, o que incorre em penalidade. Deus não poderia, queridos, ser santo se tolerasse aí o rompimento da lei divina. Então, por essa razão, olha para o pecado com ira e julgamento. Então, Adão e Eva trouxeram contra si mesmos as consequências pessoais do pecado. O gênero humano inteiro foi infectado pelo pecado. As crianças que nascessem seriam naturalmente contaminadas. Por causa dessa enfermidade da natureza humana, queridos, o indivíduo, ao atingir a idade de responsabilidade moral, coloca-se debaixo da ira de Deus. O efeito do pecado de Adão sobre a raça humana, queridos, é com frequência chamado aí de o pecado original. O pecado original, enquanto não é por si mesmo a causa de serem os pecadores condenados por Deus, leva-os a pecado pessoal aberto, razão pela qual o apóstolo Paulo pôde dizer com tristeza, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, a inocência se perdeu. A imagem divina na humanidade foi distorcida e também foi debilitada. As pessoas tornaram-se escravas do pecado e a discórdia e a morte entraram no mundo. O primeiro ponto da lição aqui, queridos, a consequência do pecado. Quando falamos sobre pecado, queremos dizer errar o alvo proposto por Deus, ou seja, escolher o prazer do próprio eu em lugar de buscar o objetivo proposto pelo Criador na constituição da raça humana. Glorificar a Deus e buscar a sua justiça. Então todos os tipos de maldades, perversidades e sofrimentos tomaram conta do mundo em que vivemos. Queridos, a essência do pecado é optar pela satisfação do próprio eu, em lugar do original e mais elevado objetivo da vida, que é buscar a Deus e a sua justiça. O resultado é todos os tipos de pecado, corrupção e perversão. O pecado, então, como destaca aqui na lição, pode ser descrito como uma transgressão às leis de Deus. Há uma variedade de termos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e cada qual aí suprindo sombras de significado, que tem por centro o conceito de pecado como a exaltação do próprio eu e a transgressão às leis divinas. A palavra hebraica mais comum para pecado, queridos, é shatat, que significa basicamente errar o alvo, ou por ficar voluntariamente aquém da marca, ou por desviar-se para um lado ou para o outro. Uma outra palavra hebraica, rechá, é usada para a ira que se levanta contra Deus. Pechá é a rebelião deliberada e premeditada contra Deus. Outras palavras hebraicas falam aí de um comportamento distorcido e desviado, que é contrário à intenção de Deus para conosco. Mas tudo retrocede basicamente à incredulidade que deixa de confiar e de obedecer a Deus. A animosidade que irrompeu entre Caim e Abel
é o primeiro exemplo registrado das relações tensas que têm maculado a sociedade desde a queda. Guerras e lutas têm causado indivisíveis dores através da longa história de nossa raça decaída. Algo que continuará até que Jesus, nosso príncipe da paz, volte a este mundo para estabelecer o seu reino. Todo pecador vive espumando dentro de si. Vive espumando dentro de si a discórdia, a desunião, a raiva. O conflito mental que despedaça o homem, queridos, é consequência direta do pecado. Lá em Romanos 7, 24, está escrito assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Clama a pessoa rasgada pela desarmonia interior. A própria natureza sofreu devido à queda. Até o solo foi amaldiçoado. Não somente o mal moral se transformou em uma nuvem escura sobre o mundo. A queda ocasionou também o mal natural, pelo mesmo caminho. As pestilências, doenças e secas que têm amaldiçoado a humanidade, fazendo com que a sua labuta seja realmente o comer pelo suor do seu rosto. Resultam aí da rebeldia inicial do homem contra Deus, lá no Jardim do Éden. Em seguida, queridos, o pecado produziu a morte. Deus advertira de que a ingestão do fruto proibido resultaria em morte certa. Na Bíblia, queridos, morte com frequência significa separação. Portanto, o primeiro efeito foi a morte espiritual. O pecado separou Adão e Eva de Deus. A rebeldia deles produziu a morte física no mundo. Como resultado, a humanidade está destinada a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mais que isso, os pecadores que não se arrependerem estão sujeitos à segunda morte, que é a eterna separação entre o indivíduo e aquele que é a fonte da vida eterna, o próprio Deus. O segundo ponto da lição: o pecado é um grande problema. Infelizmente, muitas são as pessoas que não se deram conta da gravidade do pecado. De fato, é um tema incômodo, pois nos mostra quem é verdadeiramente o ser humano longe de Deus. Somente pela fé e reconhecendo que somos pecadores e de que precisamos de um Salvador, é que o pecado deixa de ser realidade na vida do ser humano. Queridos, todos estamos em uma situação ruim, né? Uma situação que é insustentável. Todos pecamos. E o pecado tem muitas consequências negativas para a nossa vida. Por causa do pecado, ficamos separados de Deus. Ficamos separados de Deus, né, que é a fonte de toda a vida. E por isso, queridos, nós somos destinados a morrer, ficando eternamente separados de Deus. O pecado também nos escraviza, nos compelindo a fazer muitas coisas erradas. Ninguém consegue se salvar sozinho do pecado e também das suas consequências, né? O preço é demasiadamente alto e estamos presos a ele. Então, queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador. Por isso Deus enviou Jesus para nos salvar. Com sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. Através de Jesus, podemos ficar novamente unidos a Deus. Jesus é o nosso Salvador. E quando você crê, Jesus lhe salva da condenação do pecado. Você agora não precisa ter medo do castigo eterno. Você também não é mais escravo do pecado. Ao longo de sua vida,
Jesus vai lhe ajudar a lutar contra o pecado e a viver aí de maneira diferente. Isso também faz parte do processo de salvação. E um dia no céu, você será completamente livre de todas as consequências do pecado. A salvação, queridos, se completa realmente na vida eterna. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.